boa noite. O Comando de Policiamento Especializado da PM realizou na manhã de hoje uma revista no Instituto Penal Antônio Trindade, localizado na BR-174. A revista no Instituto Penal Antônio Trindade, localizado no quilômetro 8 da BR-174, foi realizada pela Polícia Militar e pela Secretaria de Administração Penitenciária. Os militares ocuparam todos os pavilhões do presídio e separaram os detentos antes de entrar nas celas. 150 homens do Comando de Policiamento Especializado atuaram na revista de 3 pavilhões do IPAT. Essa é a 12ª revista em presídios da capital, realizada pela Polícia Militar. Essa revista ela é uma constante, né? É uma solicitação governamental e a SEAP vem cumprindo através da Polícia Militar. Então nós estamos cumprindo essa determinação no intuito de encontrar algum objeto ilícito, arma, droga, outro tipo de objetos que não são permitidos dentro do presídio. O ouvidor-geral de Direitos Humanos da OAB esteve presente durante a revista para assegurar a preservação e integridade dos presos. Toda vez que a OAB e a Defensoria Pública acompanham essas revistas, não acontecem nenhum imprevisto, nenhum tipo de agressão. Odete, que tem um filho no IPAT, diz que se preocupa com o tratamento com os presos durante essas revistas. Eu me sinto mais segura porque eu estou com o filho preso aí, né? E eles estando acompanhando, os policiais, as pessoas que estão fazendo essa revista, não vão maltratar os presos. E agora à tarde, a Secretaria de Administração Penitenciária divulgou o resultado da revista, que conseguiu apreender 88 trouxinhas de material entorpecente, 119 estoques e 6 aparelhos celulares. Uma força-tarefa formada por órgãos de defesa do consumidor fez uma operação para coibir irregularidades em postos de combustíveis na manhã de hoje. O objetivo da operação é verificar denúncias feitas por consumidores sobre possíveis fraudes na rede de postos de combustíveis de Manaus. A força-tarefa é formada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM, e PROCON do Estado. Toda denúncia ela é apurada na íntegra, né? Nesse caso de hoje, é uma operação especial que foi demandada pelo PROCON Amazonas e a ANP. É uma ação específica, porque o IPEM já fiscaliza diariamente todos os postos de combustíveis da cidade de Manaus. Esta manhã, os fiscais percorreram vários estabelecimentos que prestam o serviço na capital. Eles fizeram testes de quantidade e qualidade da gasolina comum, aditivada, etanol e diesel. E durante as fiscalizações que são feitas, a ANP também faz o teste em campo, né, da qualidade do combustível, também faz a parte metrológica, tá? E fora outros dispositivos normativos que é exigido e atende o interesse do consumidor. Logo no início da fiscalização, nenhuma irregularidade foi encontrada. Mas a força-tarefa orienta como o consumidor pode agir diante de uma suspeita de algum tipo de irregularidade. O consumidor, né, ele tem ficado mais consciente nos últimos tempos, tá? Ele pode exigir diretamente do proprietário do posto uma verificação, porque é obrigação do proprietário do posto ter uma medida verificada pelo IPEM. Mas no caso de dúvida, se ele quiser formalizar uma denúncia, ele pode entrar em contato com a nossa ouvidoria, através do telefone 0800 092 2020. O PROCON também orienta que o consumidor exija seus direitos. A parte consumerista do PROCON, a gente vê aqui a placa informativa do PROCON contendo os endereços e o telefone do PROCON, a questão do Código de Defesa do Consumidor e se o preço está batendo correto com o volume que foi aferido, né? Se o consumidor não está pagando pelo que ele não está levando. As fiscalizações da ANP, em parceria com outros órgãos, já vinham sendo intensificadas em todo o país no âmbito das comemorações pelo Dia do Consumidor, que foi na última quarta-feira. No primeiro bimestre de 2017, já foram realizadas 2.451 ações de fiscalização. E dos 6 postos fiscalizados hoje, somente um, localizado na rua Barão do Indaiá, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, foi notificado por estar com o lacre da bomba de combustível rompido. O proprietário tem um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa por escrito e, caso seja constatadas possíveis irregularidades, as multas podem chegar a R$ 2 milhões.
30 novos ônibus foram entregues na manhã desta sexta-feira. A renovação é uma das exigências da Prefeitura de Manaus às empresas concessionárias do serviço. Com capacidade para 76 passageiros, os veículos da frota Via Verde vão operar na zona oeste da cidade, atendendo os bairros como Compensa, Lírio do Vale, São Jorge, Nova Esperança e adjacências. Não vai melhorar 100%, mas 90% já vai dar uma melhora no transporte coletivo. E são novos carros aí, todos com os outros modelos diferentes, né? Sistema de ar, não vai ter mais aquele sacode do passageiro, né? A entrega dos ônibus ocorreu na Avenida Coronel Cirilo Neves, Compensa, zona oeste de Manaus. A renovação da frota do sistema de transporte coletivo atende uma das exigências feitas pela Prefeitura às empresas concessionárias do serviço. Esses que aí estão foram ônibus que foram adquiridos antes da determinação do prefeito e, portanto, não possuem ar-condicionado. E serão ônibus que serão exclusivamente utilizados na zona oeste da cidade de Manaus. Por isso que aqui estamos fazendo essa entrega simbólica aqui. A Via Verde atende uma média de 140 mil usuários das zonas oeste, centro-oeste, sul e norte. Os novos ônibus irão substituir aqueles que possuem maior tempo de circulação. O investimento por parte da empresa foi de R$ 9 milhões, sendo 30 mil para novos veículos. Esses ônibus são ônibus novos, são ônibus modernos, são ônibus com suspensão a ar, que melhora muito o conforto dos usuários e dos profissionais que deles se utilizam. É um ônibus que tem um combustível S10, que é menos poluente. É um ônibus que contempla a lei de acessibilidade, ele tem ali o seu elevador. Enfim, é um bom ônibus, um novo modelo que está sendo implementado na cidade de Manaus. Novos ônibus ainda serão entregues em 2017, segundo a Prefeitura, para substituir a antiga frota. Agora atenção contribuinte, porque o prazo para o pagamento do IPTU 2017 em Manaus foi prorrogado por mais 15 dias. Por conta de um problema no sistema bancário, o prazo para pagamento do IPTU 2017 foi prorrogado para o próximo dia 31. Quem vai dar os detalhes é o subsecretário da SEMEF, Francisco Moreira. Subsecretário, como é que os contribuintes poderão fazer agora para pagar os carnês? Fizemos essa prorrogação para atender a necessidade dos contribuintes. Nós identificamos que o principal banco que arrecada para Manaus, um dos principais bancos, passou 2 horas fora do ar no dia 15 e acabamos tendo que prorrogar isso. Então, quem ainda não pagou e que vai pagar, o vencimento está sendo prorrogado da cota única e da primeira parcela. As pessoas precisam pegar uma nova guia. Você pode, para pegar essa guia, você acessa o nosso portal, cmfatende.manaus.am.gov.br, ou você vem aqui na nossa central, na Japurá 493, ou em qualquer PAC. Você precisa ter uma nova guia para pagar sem juros e com os descontos, se for pagar em cota única. Qual o desconto para a cota única? Olha, a Prefeitura dá um desconto de 10% quem paga em cota única, né? Então, as pessoas que esse desconto ainda vai ficar valendo para o dia 31 de março, até o dia 31 de março. Está certo, obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. Suframa e representantes da indústria e comércio do Amazonas se reuniram na manhã de hoje para realinhar a medida provisória 757 de 2016, que cria 2 novas taxas em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus. A reunião aconteceu na sede da FIEAM, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Na pauta, a medida provisória que cria novas taxas para substituir a taxa de serviços administrativos da Suframa, que durante 14 anos teve seus recursos contingenciados em aproximadamente R$1 bilhão e 400 milhões de reais. Segundo a relatora da Comissão Especial da MP 757 de 2016, senadora Vanessa Graziotin, a perspectiva é que os recursos oriundos das taxas sejam investidos para o custeio da Suframa. Infelizmente, a taxa de serviços hoje que a Suframa arrecada, que a Suframa utiliza, ela vem sendo considerada inconstitucional através de várias ações individuais de várias indústrias instaladas no polo industrial. Então, há de fato um problema de constitucionalidade na composição, na formação da taxa de serviços administrativos da Suframa atualmente. Então, a medida provisória ela vem substituir essa taxa dentro dos parâmetros constitucionais. Para a superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia,
não há nenhum entrave quanto à cobrança das novas taxas. O comércio, em relação a umas pequenas operações, eles apresentaram um pleito onde eles sentiram que houve um prejuízo, que haveria um prejuízo, onde a senadora já acatou, nós Suframa, fomos até Brasília, entregamos o pleito do comércio para que a senadora avaliasse esse pleito e ela já está incorporando, estudando e entendendo como vai poder acrescentar ou modificar dentro do relatório para que nenhum segmento tenha prejuízo. De acordo com a MP, a TS, que é a taxa de serviço, será cobrada de pessoas físicas e jurídicas que solicitarem serviços como cadastramento com uma taxa de R$ 140,37, atualização cadastral com uma taxa de R$ 42,11 e utilização de contêineres, cobrando uma taxa de R$ 533,40. Já a TCIF, que é a taxa de controle de incentivos fiscais, será exigida em razão do poder de polícia da Suframa sobre a importação de mercadorias estrangeiras. A previsão é que essas novas taxas gerem uma arrecadação anual de R$ 400 milhões, sendo metade aplicada no custeio da Suframa e outra para os investimentos. Só que o grande problema é que essa receita que venha para a Suframa fique aqui, que não possa ser novamente contingenciada como foi, e a Suframa fique sem autonomia financeira para fazer o seu papel como gestora de uma agência de desenvolvimento. É muito importante que se esclareça isso tudo. Na próxima semana, a comissão mista destinada a analisar a MP 757 de 2016 fará audiências públicas para discutir o assunto. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva isolada. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 32 graus. Em Beruri, a previsão é de tempo encoberto com chuvisco durante o dia. As temperaturas variam de 25 a 28 graus. Em Altazes, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva à tarde. Temperatura mínima de 26 e a máxima não passa dos 28 graus. E em Boca do Acre, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 22 e 26 graus. 10 mil repelentes serão distribuídos para unidades de referência em atendimento de mulheres grávidas na capital e também no interior. O objetivo é diminuir os números de microcefalia causado pelo vírus do Zika. Jaqueline está grávida de 7 meses. Para se proteger dos mosquitos transmissores de doenças, ela usa o repelente de 3 a 4 vezes por dia. Uma vez que eu descobri que eu estava grávida, eu já comecei a me prevenir. Fui, lógico, com a minha médica, perguntei se tinha algum problema em usar o repelente no decorrer do dia. Ela disse que não, que seria ótimo, até mesmo pela questão das proliferações de vários mosquitos e ao olho nu nós não sabemos identificá-los, né? Então, a forma de se prevenir seria essa, com o uso do repelente e evitando ambientes após as 18 horas, onde tivesse muito mosquito. E com o objetivo de diminuir a exposição de mulheres grávidas ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e principalmente o Zika, que está associado a casos de microcefalia, a Fundação de Vigilância em Saúde anunciou a distribuição de 10 mil repelentes em todo o estado. Isso é mais uma ação do que diz respeito à proteção, e no caso aí a proteção contra a infecção pelo Zika vírus, né, porque é um grupo específico, exatamente o grupo das gestantes, e principalmente aquelas gestantes de baixa renda, né, prioritariamente as beneficiárias do Bolsa Família, que irão receber mensalmente, a cada consulta do pré-natal, né, receberão exatamente um quantitativo necessário para que possa fazer essa proteção. Os repelentes serão distribuídos a partir deste mês em todas as maternidades públicas do Amazonas para mulheres de baixa renda cadastradas em programas sociais como o Bolsa Família. O Santuário de São José Operário realiza neste domingo a festa de São José, com missas ao longo do dia e a tradicional procissão, que espera reunir 5.000 fiéis. Mais informações com a repórter Flávia Moura.
Ao contrário dos anos passados, as missas vão acontecer aqui no Santuário São José, de onde às 5h30 da tarde sairá uma procissão passando aí pelas principais ruas do bairro. Justamente sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o pároco Padre João Benedito da Cunha. Padre, fala pra gente quais são essas ruas que a procissão seguirá. A procissão sai aqui da Visconde, passa pela 7 de setembro, depois na Castelo Branco, pega Ramos Ferreira e vamos entrar na Duque de Caxias para chegar na área externa da igreja para a última novena. Que acontece às 19 horas, inclusive, né? Exatamente, inclusive com a presença de Dom José, o nosso bispo auxiliar. Agora, diferentemente de todos os anos, a festa acontece aqui no Santuário São José Operário, é isso? Exato, nós queremos ajudar os nossos fiéis também na mobilização para chegar aqui, né? Não ser tão difícil o acesso. E também para concentrar tudo aqui no santuário, na casa de São José. São José é o santo aí dos trabalhadores, né? Como é que o senhor avalia a movimentação aqui na igreja, principalmente nessa época do ano? São José, como você falou, é padroeiro dos trabalhadores e claro que essa questão do desemprego é uma das questões que os fiéis de São José acorrem a ele pedindo o emprego, que é algo assim muito importante para a nossa vida, ainda mais nesse momento de crise que vive o país. Então é verdade que as pessoas, os devotos também, um dos motivos é esse. Depois tem a família, a saúde e outras coisas mais. Agora, quais são os horários das missas e das novenas? De fato, começa às 6h15, a primeira, depois nós temos às 9 da manhã, meio-dia com Dom Sérgio, às 16 horas, a procissão 17h30 e a última às 19h. Muito obrigada pelas informações, João Benedito da Cunha. Lembrando que domingo, às 5h30, acontece, portanto, a procissão e depois a festa aqui no Santuário São José Operário. Flávia Moura para o Band Cidade. E agora o esporte, porque depois de vencer o Kinderman de Santa Catarina na estreia do Brasileirão 2017, a equipe de futebol feminino do Iranduba tem mais um compromisso neste fim de semana. O adversário é o São Francisco da Bahia. Gabriela Moreno. O jogo entre o Iranduba e o São Francisco da Bahia, válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino, vai acontecer aqui no estádio Ismael Benigno às 5 horas da tarde deste domingo. O Iranduba venceu Santa Catarina e segue competindo na fase de grupo. A desvantagem neste jogo é que o Iranduba terá 8 desfalques contra o São Francisco. 2.000 ingressos serão vendidos na bilheteria do estádio na hora do jogo. Os valores, R$10 a meia e R$20 a inteira. Gabriela Moreno para o Band Cidade. Hoje é o dia de São Patrício, que é comemorado como uma espécie de carnaval lá na Irlanda. Por aqui tem amazonense empolgado também para festejar. As escolas aproveitam para difundir a cultura e a língua estrangeira para os alunos dessas escolas particulares. E o comércio aproveita para faturar um pouco mais. Já virou moda. Feriado estrangeiro também é comemorado no Amazonas. Black Friday e Halloween, por exemplo, já se consolidaram por aqui. Mas tem outras datas comemorativas importadas de outros países. Hoje é comemorado o Dia de São Patrício, uma espécie de carnaval na Irlanda. Uma data também lembrada aqui no Amazonas com muita alegria. Nesta escola particular na zona centro-sul de Manaus, as crianças fizeram atividades extra-sala. O piquenique teve o objetivo de difundir a língua estrangeira. Todas essas datas comemorativas importantes são celebradas aqui também. E a criançada, qual é a reação deles? Eles gostam muito, né? E a gente percebe que há um aprendizado muito maior. E Manaus virou mesmo uma cidade importadora de datas comemorativas estrangeiras. Mas isso não quer dizer que o manauara quer incorporar a cultura de fora. Na verdade, isso é uma questão comercial. Uma maneira de driblar a crise e faturar um pouquinho mais. A ideia de promover a cultura estrangeira vai além de ensinar a língua inglesa. O comércio aproveita para movimentar os estoques, seja no dia de São Patrício, Black Friday ou no Halloween. Essas épocas comemorativas a gente já possuía, né? E a gente acabou incorporando essas outras, mas que acaba fazendo pra gente, por a gente já trabalhar nesse ritmo, acaba sendo, a gente já tem o caminho aí por seguir.
Essas datas comemorativas importadas movimentam não só o comércio. O setor de serviços também decidiu comemorar o Dia de São Patrício bem a caráter. Neste restaurante, o verde e branco da Islândia está espalhado pelo ambiente. É um pedacinho daquele país montado em Manaus. E a atração por aqui é a tradicional cerveja irlandesa. Essa semana está especificamente para a culinária irlandesa e colocamos o nosso chopp com uma cor diferente, a cor verde, que é uma cor irlandesa. A gente trouxe com uma aposta e espero que dê bastante sucesso aí no dia de São Patrício. Comemorar feriados estrangeiros tem sido a maneira que os empreendedores amazonenses encontraram para driblar a crise e aumentar o faturamento. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.